Gente, em 2020, quem não notou o aumento do preço dos alimentos? Você vai no supermercado com o dinheiro que você comprava antes, um monte de coisa, você volta com 2 sacolinhas e acabou o seu dinheiro. É isso que significa na prática o aumento da inflação. E lembrando que a gente tem um salário que não está corrigido de acordo com a inflação. Segundo o Diese, como eu já falei nas minhas redes sociais, um salário para comprar os itens básicos para viver com o mínimo no Brasil, ele deveria ser de R$ 5.065. No entanto, o nosso salário é R$ 1.100. Então aí você já vê a grande diferença, essa dificuldade de comprar as coisas, de fazer a conta fechar no final do mês, ela não é à toa. A gente tem uma inflação muito alta que prejudica principalmente as famílias de baixa renda. Fala, Emancipade! Tudo bem com vocês? Feliz ano novo, galera! Feliz 2021! E hoje, nesse primeiro vídeo do ano para o canal, a gente vai falar sobre as perspectivas econômicas de 2021. Muita gente quer saber sobre esse vídeo, muita gente quer saber o que fazer esse ano, o que é que vem por aí com essa vacina. E hoje eu vou falar sobre essas perspectivas econômicas. Mas antes disso eu quero trazer as novidades do canal para 2021, né? Como vocês estão vendo, a gente está de cenário novo, galera. E não é só isso. Agora vai ter Amanda Dias, Grana Preta, para vocês escutarem também, galera. Porque a gente vai lançar um podcast com a Globoplay chamado Fala, Emancipade. E é por isso que eu já tô tratando vocês com esse gênero neutro, né, galera? Também para divulgar o nosso podcast. Eu espero muito que vocês continuem acompanhando a gente nessa nova caminhada. E você que gosta aí de adquirir conhecimento através dos seus ouvidos, enquanto lava a louça, enquanto lavam a roupa, né, temperam a comida, já vai ter aí disponível em breve o Fala Emancipade nas principais plataformas de streaming para vocês. Bom, gente, e sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo, né? Vamos falar sobre as perspectivas financeiras para 2021. E eu quero saber, né, o ano de 2020, ele foi um ano difícil. Muita gente foi prejudicada financeiramente, a gente está passando por uma crise sanitária, a gente ainda está passando por ela. Então muita gente teve a saúde debilitada, muita gente teve crise também financeira, foi demitida, perdeu o emprego, está tendo dificuldade de fechar as contas, a inflação está muito alta. E aí, basicamente, hoje a gente vai comentar quais são as perspectivas para 2021, o que é que vai mudar, o que é que vai permanecer a mesma coisa e o que fazer diante desse cenário. Mas antes disso, eu quero saber como 2020 impactou nas suas finanças. Então comenta aqui embaixo se esse foi um ano para você onde você perdeu emprego, onde você eliminou, acabou com sua reserva de emergência porque precisou quitar algumas dívidas, ou adquiriu novas dívidas também, né? Muita gente se endividou esse ano. Ou se não, ou se foi um ano tranquilo para você, mas você teve dificuldade, com certeza, para investir, né, gente? Porque 2020, né, a gente teve aí uma renda fixa com taxas de juros baixíssimas, por conta principalmente da queda da Selic. Muita gente perdeu dinheiro num lugar onde supostamente a gente teria a segurança máxima dos nossos investimentos, que é a renda fixa. E se você não sabe nada sobre isso, já clica aqui em cima, porque eu fiz um vídeo explicando por que a Selic estava tão baixa, por que a Selic fechou negativo. Foi uma queda histórica e realmente é muito importante entender porque isso aconteceu. Então clica aqui, vai lá, depois que finalizar esse vídeo, para entender como é que funciona mais ou menos essa queda. Bom, gente, depois desse cenário aí, dessa perspectiva, eu quero trazer alguns dados, tá? Eu já trouxe até aqui a minha colinha, para não esquecer de falar nada para vocês. Então eu trouxe dados, trouxe números, porcentagens, enfim, gente, eu quero deixar vocês o máximo informados e empoderados economicamente esse ano, porque eu quero emancipar as finanças desse meu Brasil no ano de 2021. Essa é a minha principal meta desse ano, tá bom? Bom, em 2020 teve muita gente que foi prejudicada por esse ano, tá? E eu vou falar principalmente do cenário econômico. Foram 14 milhões de desempregados
E esse número refletiu, é claro, principalmente na realidade das famílias de baixa renda e das famílias majoritariamente negras, já que essa era a população que tinha aí o menor índice de renda, mesmo antes da pandemia, e é uma população que realmente está nos piores índices de vulnerabilidade econômica. Então esse desemprego ele afetou muita gente, e nesse cenário de desemprego, juros altos, realmente 2020 foi um ano catastrófico. Mas nem tudo está perdido e a gente espera que com a vacinação em 2021 a retomada da economia traga aí pelo menos alguma recuperação para essas famílias, para essas pessoas. Por isso hoje eu, a sua coach preferida, Amanda Dias, vou trazer as perspectivas do ano de 2021 para a gente poder se organizar. Então se você quer saber sobre esse tema, se você tem amigos que são interessados também em saber sobre isso, já dá o like nesse vídeo, já compartilha com eles, porque agora a gente vai direto para as perspectivas desse ano e eu trouxe muitos dados, tá? Mas antes de falar sobre as perspectivas desse ano, sobre investimentos, eu quero dizer que é muito importante, antes da gente começar a investir, que a gente organize a nossa casa, organize o orçamento. Então já vou deixar aqui em cima listado um vídeo onde eu falo como organizar um orçamento equilibrado para você conseguir fazer o seu dinheiro sobrar todo mês com consistência para poder conseguir investir todos os meses, tá bom? Investimento não é um lugar onde você vai ficar rico em 7 dias, onde você vai ficar milionário em 7 passos. Investimento não é sobre isso. Investimento é uma ferramenta para acelerar a realização dos nossos sonhos. Por isso que é importante a gente investir mês a mês com consistência, nem que seja um pouquinho. E nas minhas redes sociais eu estou falando sobre investimento para baixa renda, investimento onde você pode começar com R$1, com R$10, com R$30, seja qual for o valor que você tiver sobrando aí no seu orçamento para começar a investir. Agora vamos às perspectivas, galera. Finalmente vamos falar sobre 2021, vamos falar sobre coisa nova. E eu trouxe dados, hein, meninas? Então já tô aqui com a minha colinha para poder não errar nos números e trazer todos os dados direitinho para vocês, todas as perspectivas, análises, falas de outros economistas, de gestores de fundos de investimento. Então eu trouxe muita informação econômica e eu vou traduzir tudo direitinho para vocês, tá bom? Bom, de acordo com o boletim da Focus, a projeção para a atividade econômica do Brasil é um crescimento, uma alta aí de 3,46% nessa atividade. E os economistas, os meus amigos, eles estão bem animados para 2021, porque apesar da taxa de juros baixa, eles já prevêem aí um aumento, uma subida na Bolsa de Valores. Então ainda, né, a gente vai continuar com a taxa de juros baixa e deixa eu explicar para vocês por que essa taxa de juros da renda fixa ela tá tão baixa, tá bom? Bom, quem define essa taxa de juros é o Copom, é o Conselho Nacional. Então essa taxa de juros baixa ela é uma estratégia do Ministério da Economia, do governo, para tentar reaquecer a nossa economia. Aí você deve estar se perguntando, mas Amanda, por que a taxa de juros baixa ajuda a economia a crescer? Bom, deixa eu explicar para vocês de uma forma bem simples. Quando o governo ele deixa a taxa básica de juros baixa, ele está sinalizando para aquela pessoa que tem muita grana investida de que não vale a pena investir, já que a taxa está baixa. Quem tem muita grana vai dizer assim, nossa, eu não vou deixar meu dinheiro rendendo aqui 2% ao ano, né? Isso é muito baixo. Então eu vou tirar o meu dinheiro do investimento e vou colocar o meu dinheiro na economia real. Vou abrir uma empresa, vou gerar emprego, vou comprar insumos e assim eu vou conseguir ter o retorno mais rápido do meu investimento, né? Já que a inflação também está alta, se eu for vender um produto, eu vou lucrar muito em cima dele. Só que o que acontece? Essa estratégia não tem gerado muito resultado aqui no Brasil, porque essas pessoas que têm muita grana, elas estão vendo que o real está se desvalorizando, que o dólar está subindo. O que elas fazem? Elas pegam esse dinheiro e já investem em outras coisas, né? Ações internacionais, elas investem em commodities, no ouro,
no dólar, na moeda dupla, no eurodólar. Então essas pessoas têm mais acesso aos investimentos internacionais. E isso faz com que ocorra uma fuga de capital. A galera que tem grana no Brasil investindo em bolsas de outros países. E é por isso aí que a nossa economia também não está apresentando muitos resultados positivos. Apesar dessa crise econômica e sanitária agravada pelo coronavírus, a gente ainda tem aí a desvalorização do real e a fuga de capital brasileiro para as bolsas e investimentos internacionais. Vamos falar aqui, né, sobre os dados também relacionados à Bolsa de Valores, que é uma tendência que as pessoas estão falando muito para esse ano. É o investimento na bolsa, investimento em formas mais diversificadas e de maior risco, né, nos investimentos. O gestor de fundo, o Fundo Versa, o Luiz Alves, que é o gestor, ele acredita que os ciclos de preços na economia estão cada vez mais rápidos que os ciclos econômicos, o que significa que antes mesmo da gente ver a economia se reaquecendo, a Bolsa de Valores ela já vai dar uma subida, porque o ciclo de preços mais alto significa que é um aumento dos valores das empresas. Então, com certeza a Bolsa aí ela vai dar uma subida esse ano e os economistas estão muito animados com isso, porque ano passado mesmo muita gente já entrou e já começou a investir na Bolsa, houve um aumento de investidores na Bolsa, o que significa que esse ano esse movimento vai aumentar mais ainda, de investidores aí cansados da renda fixa, da rentabilidade baixa e procurando melhores formas para investir o seu dinheiro. Em relação aos riscos para esse ano, os economistas apontam que a grande vilã desse ano de 2021 ainda é a inflação muito alta. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa inflação e como é que ela afeta a nossa economia e afeta diretamente o nosso bolso. Ou seja, os preços dos itens básicos de consumo eles vão continuar muito altos. Gente, em 2020, quem não notou o aumento do preço dos alimentos? Você vai no supermercado com o dinheiro que você comprava antes, um monte de coisa, você volta com 2 sacolinhas e acabou o seu dinheiro. É isso que significa na prática o aumento da inflação. Então, gente, isso significa que sim, a gente vai continuar passando por essa dificuldade na hora de comprar alimento. E eu quero falar muito o quanto isso impacta a vida das pessoas de baixa renda. Porque as famílias brasileiras, a maioria delas, as famílias de baixa renda, elas gastam muito com alimentação. A alimentação toma boa parte do orçamento das pessoas. E lembrando que a gente tem um salário que não está corrigido de acordo com a inflação. Segundo o Diese, como eu já falei nas minhas redes sociais, um salário para comprar os itens básicos para viver com o mínimo no Brasil, ele deveria ser de R$ 5.065. No entanto, o nosso salário é R$ 1.100. Então aí você já vê a grande diferença, essa dificuldade de comprar as coisas, de fazer a conta fechar no final do mês, ela não é à toa. A gente tem uma inflação muito alta que prejudica principalmente as famílias de baixa renda. Então a pessoa de baixa renda ela já está atrás nesse sentido, porque o salário dela não corresponde ao aumento de preços das coisas. E isso é muito ruim, porque isso torna a população de baixa renda apenas um sujeito consumidor. É assim que a gente é visto pelo sistema econômico desse país. E eu continuo falando aqui que a gente não é apenas um sujeito consumidor, a gente tem direitos, a gente tem e pode e deveria estar fazendo mais com o nosso dinheiro. Viver com o mínimo não é normal, não deveria ser aceitável. Você viver com o mínimo, com insegurança financeira, com insegurança alimentar e de saúde. O governo ele não cumpre a sua função, que é garantir esses itens básicos para a população. Então a gente continua aí sofrendo com isso. Quando a gente vai olhar para as notícias, eles continuam dizendo que o país está quebrado, não tem o que fazer. Só que tem que fazer. Tem reforma tributária, tem reforma administrativa, tem que enfrentar os privilégios de uma minoria.
que está aí acumulando renda e essa renda não é taxada, as grandes fortunas elas não são taxadas. Então a gente precisa de um governo que realmente pense no povo, que traga essas pautas. Então é muito importante você que me assiste se ligar nesses termos. Se o político não está falando sobre reforma tributária que enfrente privilégios, se ele não está falando de reforma administrativa que enfrente privilégios, não vote, porque ele não está pensando em você. Que um político que ganha 34 mil, 39 mil reais e gasta milhões com leite condensado, não está representando você, porque você não está conseguindo nem fechar as contas do mês e ter dinheiro para investir no mínimo. E vamos voltar, né, aí a Bolsa de Valores. De acordo com a Verde Asset, que é uma das gestoras mais tradicionais do país, ela está enxergando uma visão positiva, tá, para a Bolsa de Valores. O gestor de ações da Verde, o Pedro Salles, disse que apesar do efeito negativo da pandemia no curto prazo, na avaliação da casa, a crise não afetou a empresa, o valor das empresas no longo prazo. O que significa que a gente vai reafirmar o que a gente vem falando há muito tempo. É importante você investir com a visão de longo prazo. Gente, eu já falei aqui algumas vezes, não existe você investir achando que você vai ficar milionário em 7 passos, que você vai ficar rico da noite pro dia. Investimento não é loteria, é uma forma, é uma tecnologia que te auxilia na sua organização financeira para que você acelere a realização dos seus sonhos. Não é para você ficar rico da noite pro dia, não tem fórmula mágica, não tem almoço grátis, tá bom, gente? Por isso que eu falo tanto a importância de você investir, ainda que seja pouco, todos os meses. Porque a gente está falando aqui de ter uma visão de longo prazo. Eu sei que a situação não tá bacana, que as coisas estão caras, que você não consegue se organizar direito, porque as contas não fecham. Então, nesse cenário, realmente é muito difícil que a pessoa de baixa renda ela tenha uma visão de longo prazo, né? Porque ela está mais ocupada em sobreviver agora, no hoje. Mas eu continuo dizendo que é muito importante que a gente tenha essa visão, porque o sistema ele quer que a gente continue como apenas um sujeito consumidor. A gente sempre injetando o nosso dinheiro, produzindo as riquezas, porque a gente trabalha, e injetando o nosso dinheiro aí na economia, no consumo, fazendo a economia girar, mas nada volta de retorno para a gente. O nosso salário não é ajustado, as nossas contas não são ajustadas de acordo com a inflação. Então a gente precisa começar a pensar que a gente precisa pensar a longo prazo, que a gente precisa se organizar pensando no futuro e investir pensando na construção do nosso legado, na posteridade, um futuro melhor para os nossos filhos, para que eles não tenham que começar do mesmo lugar que a gente começou. E os investimentos estão apontando para isso. Ações, para mim, é ações para investir a longo prazo. Eu não fico fazendo day trade, não tenho tempo para isso. E sempre que eu falo sobre investimento, eu falo sobre essa perspectiva de longo prazo. Porque não adianta você botar o dinheiro no investimento hoje e querer tirar amanhã. Infelizmente, e eu entendo também porque isso acontece, mas a maioria das pessoas que eu converso nas redes sociais, elas nem se importam com a rentabilidade do investimento, mas elas querem que seja um investimento onde ela possa botar o dinheiro e pegar o dinheiro a qualquer momento, assim que ela precisar. Só que se for assim, a gente sempre vai precisar, sempre vai surgir alguma coisa que parece urgente. E isso vai prejudicar muito com que a gente acumule dinheiro e construa a nossa segurança financeira de longo prazo. Então, esse ano, mais do que nunca, é importante a gente pensar a longo prazo. Esse é o recado que eu vou deixar para vocês. A gente vai finalizar agora esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado um pouquinho mais animados com as perspectivas de 2021. A gente ainda vai enfrentar um período de isolamento, um período de pandemia. A gente está tendo uma demora na vacinação das pessoas. A gente está vendo aí as movimentações ainda muito lentas do governo federal. Então, eu espero que esse vídeo tenha deixado vocês animados. Apesar de tudo, a gente precisa continuar focado na nossa melhoria, focado na nossa melhora, na nossa organização financeira. Esse vai ser um ano de muitas novidades por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou passar respondendo todo mundo. E se você gostou, se inscreva no canal, fortaleça esse conhecimento para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.